Amelinha e Crimeia, como vocês viram a retomada desse caso do Fernando Santa Cruz pelo presidente Jair Bolsonaro? Olha, foi num momento assim, quer dizer, é um momento que a gente já está vivendo muita dificuldade política, né? A gente está vendo muito retrocesso. E aí trata do caso o presidente da República de uma forma muito irresponsável. Então, traz muita indignação. Eu acho que a forma, o comportamento dele mostrou assim, que ele não tem nenhum compromisso com a democracia. Né? E ao tratar do caso com tamanha leviandade e responsabilidade, na verdade ele procurou atingir todos os familiares de desaparecidos políticos, né? Os desaparecidos políticos é um acontecimento na história do Brasil, isso já é reconhecido, inclusive pelos relatórios que o próprio Estado brasileiro já produziu, né, na Comissão Nacional da Verdade, e sabemos, e até no caso do Fernando Santa Cruz, já o próprio Estado emitiu um atestado de óbito reconhecendo que o Fernando foi vítima da violência de Estado, né? Quer dizer, a ditadura sequestrou, torturou, matou, ocultou o cadáver, né? Ficou ali, ela, em cada desaparecido político, ela cometeu 4 crimes de lesa humanidade. E tratar dessa forma mostra muita irresponsabilidade, né? Mostra muita leviandade, muito descompromisso com a história do Brasil, com a sociedade brasileira, com a democracia. Eu achei assim que me trouxe muita tristeza mesmo, sabe? Eu acho que é lamentável, é triste e traz muita indignação, porque não tem como, quer dizer, o fato dele não reconhecer a história do Brasil, não conhecer, não reconhecer todo a ditadura violenta, brutal que teve nos anos de 64, né, em diante, com o golpe militar, é lamentável, mas o fato de ser um presidente da República, ele coloca o Brasil como o Brasil já retrocede só de ter um presidente da República falando uma coisa dessa, né? Então acho que ele vai ter a exigência que nós temos que tocar para frente agora. Eu acho que ele se retratar, ele não pode fazer. Ele está pensando o quê? O Brasil tem uma Constituição feita pelo povo brasileiro. O povo brasileiro lutou contra a ditadura, sim, o povo quer democracia. E ele tem que respeitar isso. Ele foi eleito, teve uma eleição. E essa eleição só teve porque teve gente que lutou contra a ditadura, porque senão não tinha eleição. No tempo da ditadura não se elegia presidente. Então ele deve agradecer a democracia por ter sido presidente da República, eleito pelo povo, e lembrar que teve gente que morreu por causa disso, para defender a democracia. E o Fernando Santa Cruz é um deles. Agora, se ele sabe como que o Fernando Santa Cruz foi morto, e não vem fazer aquela acusação irresponsável que ele faz, que é a própria organização, porque essa história aí a gente já ouviu, né? A gente já ouviu os companheiros que foram assassinados na época da ditadura, eram a causa morte às vezes era suicídio, inventado por eles, ou que houve um tiroteio entre companheiros e só morreu aquele militante, né? Quer dizer, eram essas notícias que a gente tinha na época da ditadura, ou morreu atropelado, enfim, suicídio, atropelado, tiroteio. Então não vem com mentiras.
nesse momento, né? Nesse momento que a própria sociedade brasileira, que não pôde tomar conhecimento que a censura era feroz, existia uma mordaça na imprensa, né? Tanto escrita quanto falada. O povo não tomou conhecimento de muita coisa que aconteceu nos porões da ditadura, né? Mas depois teve uma democracia, teve uma comissão da verdade. O Brasil foi condenado em 2010 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, por conta do desaparecimento forçado e por não ter localizado os restos mortais, por não ter esclarecido as circunstâncias das mortes e punido os responsáveis por esses crimes que são de lesa humanidade, são crimes imprescritíveis, em qualquer tempo podem ser punidos. Então, eu vejo que se ele sabe do Fernando Santa Cruz, ele sabe dos demais, porque o relatório da Comissão da Verdade tem 432 nomes de militantes que foram mortos pela ditadura. O nosso dossiê dos familiares de mortos desaparecidos tem 436 nomes. Ele parece que ele diz que à época ele teve uma vivência junto com esses. Será que ele viu sequestros? Ou ele estava envolvido com torturas, com assassinatos? Quer dizer, ele tem que ser chamado diante de um tribunal internacional para esclarecer seus crimes, os crimes que ele conhece. E ele já devia ter feito isso na Comissão Nacional da Verdade, se ele conhece, porque ele era parlamentar, um deputado federal. Ele já devia, e agora como presidente é a autoridade máxima no país. Agora é muito mais grave, é gravíssimo essa fala. É lamentável, é grave, é extremamente pernicioso para o desenvolvimento do Brasil, né? Para a convivência social no Brasil. Né? Crimé, como você acha que isso impacta a luta dos familiares desaparecidos políticos? Olha, para mim foi muito chocante, porque foi ouvir uma sessão de tortura. O que ele fez com o Felipe foi torturar não só o Felipe, todos os familiares de desaparecidos políticos. E a tortura é um crime imprescritível. Nós não podemos admitir que um presidente da República eleito torture, que seja uma parcela pequena, mas no Brasil a parcela de familiares de desaparecidos é muito grande. Não são só os desaparecidos políticos. Então, para mim, eu assisti, foi a confirmação, mais uma vez, né? Porque quando ele disse que votava pelo impeachment em homenagem ao Ustra, que é o brilhante Ustra, que era um torturador reconhecido pela justiça, ele já deu mostras de quem eram os heróis dele. Agora, com essa declaração, ficou mais claro, né, que se trata de alguém que não só homenageia o torturador, mas que proclama a tortura. E quando ele diz que tem informações sobre a morte do pai do Felipe, do Fernando Santa Cruz, por vivências naquele tempo, eram vivências nos órgãos de tortura, eu gostaria de saber qual vivência é essa, porque ele era militar, os torturadores eram militares. Eu fui torturada em quartéis do Exército. A vivência dele é essa, de frequentar os órgãos de tortura.
Então, para mim, eu acho que para mim, para todos os familiares, foi muito chocante uma coisa dessa. E o Brasil tem uma condenação que não, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que não foi cumprida. E a responsabilidade pelo cumprimento dessa sentença é do mandatário do Estado brasileiro. Então ele tem uma responsabilidade em cumprir essa sentença. Vocês pretendem levar esse caso novamente à corte depois dessas declarações? Ah, sim, nós vamos comunicar à corte como nós estamos sendo tratados, nós, familiares de desaparecidos políticos, estamos sendo tratados pelo mandatário máximo do país.